Boa tarde, pessoal. Que Deus possa vir abençoar a vida de todos vocês com muita paz e muita luz. Eu vou ler aqui a passagem do Evangelho. Espero que vocês recebam de coração, tá? Eu tô tomando um golinho de café, que isso aqui é de praxe. Todo dia tomar um golinho de café preto. Café preto com adoçante. Não posso tomar açúcar. Bom, vou ler aqui. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu creio que essa passagem todo mundo conhece, né? Porque esse aqui passa até nos desenhos bíblicos na Record. Então, todo mundo conhece. Diferentes estados de estado da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias terrestres, instruções dos espíritos muitos superiores e mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiação e de provas, mundo regeneradores, progressão dos mundos. Ai, meu óculos fica toda hora embaçando por causa do calor. Progressão dos mundos. Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vós preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vós tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retornarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículo 1, 3, 1, 2 e 3. Que Jesus disse que ele ia na frente para preparar o caminho para quando os que são salvos seguir ele, né? Diferentes estados da alma na erraticidade. Klaus, toda vez que eu vou ler o evangelho, você fica aí resmungando. A casa do meu pai é um universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Klaus! Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito. Na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimentam, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram. Ai, meu olho tá ruim. Desculpa aí, pessoal. É que eu tenho diabetes, então tem hora que meu olho dá umas goiadas meio doidas. Peço a Deus que tome conta dos meus olhos.
depurada e desligada dos laços materiais, o meio em que se encontra o aspecto das coisas, a sensação que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram. Eu vou ligar o ventilador, porque meu óculos está embaçando. Ai, desculpa aí, pessoal, tá? Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos enquanto certos espíritos ocupados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Bom, eu não sei se vocês entendem. Eu entendo assim, né? Porque, ó, já tá passando a novela de novo, tá reprisando. E lá mostra o lugar onde os espíritos que fez o bem na terra vai. E as pessoas que têm um espírito ruim também vai e mostra lá o local. E o local não é agradável. Eu não sei se todo mundo assiste a novela, mas aquela novela é inspirada em muitas coisas reais da vida. Claro que tem muitas pessoas que não acreditam, mas é a verdade isso. Por que que a igreja evangélica fala, fulano está possuído, por isso, por aquilo? É um espírito, como é que eu vou falar? Obsessor, que ele toma conta da mente da pessoa. Ele persegue as pessoas que, vamos supor, a pessoa está deprimida, a pessoa está triste assim, com alguma coisa que não deu certo. Ele atrai os espíritos obsessor para trabalhar na cabeça deles, para fazer coisas erradas. Então é isso que acontece. Então, existe um lugar bom que você vai, existe um lugar ruim. Claro que o inferno não existe. Muita coisa que acontece na vida da gente quer se dizer o inferno é aqui mesmo. Tem muita gente que sofre demais aqui na terra. Depois, quando vai embora, descansa. Vou continuar então. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorso e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sobre o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo reunido aqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não seja nem circunscrita, nem localizada. Vou ler mais uma passagem aqui, ó. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelo
pelos espíritos, consulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quando ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles há os que seus habitantes são ainda inferiores ao da terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reúnem soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há misturas do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento, embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta. Pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação é de provas onde o mal domina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação de provas. E é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indiferentemente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente até que tenha atingido o estado de espírito puros. São igualmente estações em cada um das quais encontra elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar, quando são os
os obstinados no mal. É o que eu digo, né? O que eu disse. Se você segue o mal, claro que se você desencarnar, muitas vezes você não vai deixar de seguir o mal, né? Demora para a pessoa ser salva. Porque a pessoa que é ruim aqui na Terra, quando vai embora o coração continua ruim do mesmo jeito. E muitas vezes eles não aceitam mudança. Nem no estado de espírito, eles não aceitam mudança. Aí, muitas vezes, eles são obrigados a reencarnar para poder mudar, para poder ter lição mais ampla, para poder aprender melhor. Vou ler mais uma passagem aqui. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e mais paixões, tantas misérias e enfermidade de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população? Um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que expande, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa. Se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos, num hospital não se vê senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, vence todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insolúveis. A maior parte dos habitantes são fracos, são pálidos, fracos e sofredores. Desculpa meu erro aí, viu? E sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se envia a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. E nem hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está num hospital ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundo
por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Foi o que eu disse também, né? Nas outras passagens que eu li. Que ninguém desencarna se o tempo não chegar. Por isso, o seu tempo aqui na Terra é tudo marcadinho. Se você seguiu bem a sua vida aqui na Terra, não fez o mal a ninguém, sempre fez coisas boas, sempre cuidou bem das pessoas, cuidou dos seus amigos, aí, muitas vezes,